A frase é: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Eu escutei essa frase, eu li em algum lugar, que eu não me lembro aonde, mas ela se tornou o meu lema de vida. E se você não entendeu o que ela quer dizer, eu vou te explicar nesse vídeo. Então, vamos falar sobre como viver em um mundo dual. Como lidar com esse mundo em que existe luz, existe sombra, existe o bem e existe o mal. Como que você lida com isso tudo e continua vivendo bem, com a energia elevada, sem se abalar tanto. Eu tô falando sobre isso agora porque acabou de vir à tona casos grotescos de violência, de vocês estão vendo agora. Eu não vou comentar muito aqui, vai ficar subentendido sobre o que eu estou falando, mas a gente pode trazer isso, usar isso para qualquer coisa que aconteça no mundo de bizarro, de mal, que pode surgir, que já surgiu e que virá a surgir um dia, porque esse vídeo é um vídeo para ser atemporal. Então, vamos falar sobre como viver bem, sem ser tão afetado pelas coisas ruins do mundo, tá? Com essa frase esteja no mundo, é que lide com o mundo da maneira que ele pede para ser lidado. O que me ajuda muito é a espiritualidade. Já resumindo aqui o vídeo, é a prática da espiritualidade. Mas eu vou falar sobre como é essa prática para mim. O que me ajudou muito foi o livro, a trilogia Conversando com Deus, que inclusive temos aqui uma playlist sobre esse livro, o livro 1. Leia. Leia sobre espiritualidade, se envolva com esse tema. Seja curioso não só com as questões do mundo, com as questões mundanas, com as notícias, mas sim com a verdade maior. Existe uma verdade maior do que essa que a gente vê. E é com isso aí que a gente deve se importar mais, que a gente deve se alinhar mais. Que é a verdade de quem realmente somos. Se a gente não tem esse entendimento sobre quem somos, de fato, nós vamos estar muito suscetíveis às questões mundanas. Para você viver bem aqui esse mundo, para você viver de maneira com que você não se abale tanto, por mais que eu não estou falando sobre você ser uma geladeira que não se sensibiliza com as coisas, porque isso também não é legal. Você ficar frio diante de acontecimentos grotescos, diante de dores humanas. Não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre do que eu vou me alimentar. O que vai ser o meu alimento? Não pode ser notícias. Não pode ser o noticiário. Você tem que se alimentar de outra coisa. Você tem que se alimentar de uma verdade maior. Você tem que se alimentar de Deus. Quando a gente lê o livro O Kybalion, a gente entende sobre a verdade maior. A gente entende o que a gente está vivendo aqui é ilusão. Toda essa realidade aqui no planeta Terra é uma ilusão no final das contas, mas que devemos honrar essa ilusão enquanto estamos aqui, é jogar o jogo da vida. Esse é o jogo da vida. Aqui na Terra existe o bem e o mal, existe a luz e a sombra. O que você escolhe? Como você escolhe vibrar? É isso, é sobre isso. Você não vai poder controlar o que os outros vão fazer, como os outros vão escolher vibrar, se eles vão escolher o bem ou o mal. Você só tem escolha sobre você, sobre os seus pensamentos, sentimentos, atos, palavras. No final das contas, é sobre isso. O que ocorre é que muitas vezes queremos mudar o mundo, queremos revolucionar a humanidade,
mas não conseguimos lidar com nossa vida prática. Você não consegue revolucionar nada fora se você não está causando uma revolução dentro de você. Porque você também tem luz e sombra. Você também tem um ego. Você também tem a sua mente para lidar. Então você tem que viver essa luta contra o seu ego. Você tem que vencer a si mesmo todos os dias. Esse deve ser o seu foco principal. Não o outro, não as notícias, não o político tal, não o líder tal. Você pode saber disso. Você deve saber disso em algum nível, mas viver só nisso. Você está se alimentando de algo ilusório. E você está baixando a sua vibração e você não está ajudando nem a você e nem a ninguém. Você não ajuda brigando com os outros na internet, expressando a sua opinião. É claro que você pode dar a sua opinião, agora a sua contribuição maior é manter a sua energia elevada, manter a sua luz brilhando e ficar imerso em notícias nas atrocidades do mundo não vai te fazer brilhar e não vai contribuir no final das contas para a revolução que você quer causar no coletivo. Por isso, esteja no mundo, lide com a matéria de modo real, lide com as coisas de modo real, as coisas são reais, por um tempo, enquanto estamos aqui vivendo. Depois, quando não estivermos aqui, a gente vai para a realidade maior. Então, se conecte com a realidade maior. Se você não tem conexão com a espiritualidade que vive em você, você não vai sustentar. Você vai cair. Tudo que acontece vai ser muito forte para você, vai te causar muita dor, você vai se abalar, você vai se destruir. Então é aquela frase, seja antifrágil, não deixe as coisas te fragilizarem, não deixe o mundo te fragilizar dessa maneira. Não deixe. Desenvolva a sua espiritualidade, leia sobre isso. Mais uma vez, eu vou repetir, leia. Esteja presente, pratique atenção plena, pratique meditação, se conecte com Deus, o tempo todo lembre de Deus, traga pensamentos positivos. Quando se notar com pensamentos negativos, altere os seus pensamentos. Aprenda a gerir o seu emocional. Aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a se relacionar melhor com os outros. Aprenda a ser mais generoso, porque é assim que o mundo vai mudar. Em algum momento. É assim que você gera revolução, sendo a melhor pessoa que você puder hoje. Aprenda a encarar as suas sombras e transmutar essas sombras. E eu não estou falando só sobre quando você é egoísta, os seus defeitos, ou impaciente, dependente. Eu estou falando sobre quando você também se diminui, porque isso também é ego, quando você fica se comparando, quando você não coloca os seus objetivos, não acredita em você, não reconhece a sua luz. Isso tudo faz parte da sombra. Qualquer negatividade, quando você se coloca para baixo. Então, quando tem uma notícia ruim, que abala o mundo, aí você fica ali assistindo aquilo ali o dia inteiro, deixando de fazer as suas coisas, ou mesmo que você está fazendo, mas você está numa vibração muito baixa, porque você só assiste aquilo ali e você fica revoltado demais com o mal que existe, com as pessoas ruins. É inconsciência humana, gente. Aqui na Terra existe dualidade. Aqui na Terra, a gente está aqui para escolher quem a gente quer ser, para ver coisa ruim, para ver coisa boa e fazer a sua escolha. A maior escolha é quem você quer ser. Quem você quer ser. Quem você quer ser diante do mal também. Você quer que o mal te abale tanto, te diminua tanto, a ponto de você ficar tão mal com quem faz mal? Não deixe isso acontecer. Estou aqui para te fortalecer. Se fortaleça. Existe o mal, o mundo é assim mesmo. E aí, o que você vai fazer? Talvez você mude muito mais
Você muda muito mais o mundo quando, em vez de julgar naturalmente alguém, um post de alguém, ou algo que alguém falou, ou algo que você viu, você note o seu julgamento e fala, eu não vou julgar. Deixa pra lá, eu não vou julgar. Quem sou eu para estar julgando? Eu não conheço essa pessoa, eu não sei da história dela. Você ajuda muito mais quando, em vez de se comparar e se diminuir, comparando a vida de alguém que você não sabe nada, mas que ela postou algo bonito, que ela posta coisas bonitas, vivendo uma vida incrível no Instagram, e você se diminui. Você ajuda muito mais se você não se diminuir, se você falar, eu honro a minha história, eu honro a minha vida, eu honro o meu tempo, as minhas qualidades, os meus dons, os meus talentos, a minha visão, a minha consciência, eu me honro, eu não preciso me comparar, porque quem eu sou é suficiente. Você ajuda sendo a luz, saindo do egoísmo, servindo outras pessoas, usando o que Deus te deu para servir. Foque no servir. O quanto você puder, sirva. Como é que você pode servir mais? É isso que tem que se perguntar. E o servir começa com a confiança que você precisa desenvolver em você mesmo. Sabendo que o seu servir é muito importante. Se autoconhecendo, entendendo o que você é bom, o que você gosta de fazer, como que você pode ajudar, como que você pode contribuir com o seu tempo, com os seus dons, com o seu conhecimento, com a sua generosidade, com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Como é que você pode contribuir? Essa é a questão. Foque na sua evolução. Você entende que se cada um de nós focar na nossa evolução pessoal, se pelo menos a maioria focasse nisso, o mundo iria revolucionar. Se a maioria focasse em si mesmo, nessas questões que eu falei, não em si para ficar de forma egoísta olhando só para si. Eu estou falando focar em mim para me autoconhecer, para eu saber como servir melhor à humanidade. Como que eu posso contribuir? Mas é isso. Em primeiro lugar, você precisa se cuidar. Se você não se cuida, acabou. Como que você pode se cuidar melhor? Depois se autoconheça e depois sirva. Agora, ficar se alimentando das coisas ruins que existem no mundo, ficar triste, vibrando baixo, ficar reclamando, ficar falando sobre, e reclamando, e se lamentando, e acusando o outro, e brigando com o outro, e discutindo, e debatendo. Você acha que é isso que realmente a gente precisa? Isso é só uma distração. O que transborda, que a gente fica sabendo, a merda no ventilador, é só uma distração. Serve para você se distrair. Não se distraia de si. Não se distraia do seu propósito. Não se distraia do seu sonho. Porque isso sim vai ajudar na revolução da humanidade. Na revolução do progresso. Se liberte da sua mente para você libertar as outras pessoas também. Esse é um vídeo que é para ser assistido sempre que você se vir muito imersa nas questões ruins do mundo e para você despertar e acordar e fazer o que é o mais importante. Então, cuidar de você, hábitos saudáveis, se autoconhecer, entender seus dons, os seus talentos, os seus gostos, o que você quer, o que seu coração te chama, qual a revolução que você quer causar no mundo, isso tudo está alinhado com quem você veio ser. E aí você transborda, foca no seu servir e transborda para o mundo. Então, se você quer focar em você, em expandir mais a sua consciência, faça parte dos meus cursos ou uma leitura de mapa astral. Os links estão na bio, na descrição do vídeo. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.